Boa noite, irmãos. Atrasado aí, com muita dificuldade aí com o celular. Não sei nem se a gente vai conseguir caminhar junto aqui muito tempo. Desde domingo que meu celular está com problema, não está aguentando mais as lives não, é muito trabalho para ele, eu acho. E já domingo foi muito difícil, transmissão do culto. E hoje eu estou aqui lutando com ele, ele apaga e volta e vem e entra de novo e tá complicado. Nós vamos tentar ver até onde a gente caminha, tá bom? Vamos esperar que mais alguns entrem e eu vou talvez ter que resumir aqui hoje por conta aí dessas dificuldades que a gente está tendo. Boa noite, irmã Socorro. Seja aí bem-vinda, bem-vindo, irmãos. Vamos aguardar que mais alguns entrem para a gente dar continuidade ao nosso estudo, nossa escola bíblica. Estamos estudando disciplina bíblica ou disciplina na igreja. Tem sido o nosso tema. Ok, graça e paz, irmão Marcelo. Boa noite, irmã Gisleide. Sejam muito bem-vindos. Como disse no começo, eu estou com muita dificuldade com o meu celular, então se tiver algum problema aí, vocês sabem, domingo foi muito difícil para o culto e agora para conseguir entrar aqui foi uma luta. Ok, mas vamos orar. E vamos iniciar o nosso tempo hoje à noite, talvez reduzido um pouco, mas vamos caminhar, ok? Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos ter um tempo de oração, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Gratos porque a tua misericórdia se renovou hoje de manhã. Gratos porque a tua graça tem sido derramada em nossas vidas. Gratos porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Gratos porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar. Gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E agora eu peço ao Senhor que nos conduza nessa aula de hoje à noite. Que o Senhor nos dirija e que, meu Deus, tudo que falarmos aqui seja de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade. Te louvamos por tudo, agradecidos pelos meus irmãos que chegaram aí, que com paciência aguardaram o começo hoje, e peço que o Senhor nos dirija e que possamos ter um melhor aproveitamento baseado no nosso supremo professor, o teu Santo Espírito, que é quem nos dirige. Te oramos, meu Pai, agradecidos, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, apenas dando uma recapitulada semana passada, espero que vocês tenham compreendido bem no que falamos sobre a questão da necessidade de lembrarmos que a dificuldade não é lidar com o pecado ou tratar o pecado ou até confrontar esse pecado, mas a nossa maior dificuldade é como é que as pessoas respondem a esse pecado. As pessoas estão lamentando o seu pecado, as pessoas têm fome e sede de justiça, as pessoas estão tristes por ter caído naquele pecado,
ou elas estão lidando de qualquer maneira, achando que está tudo normal. Então, essa é o foco que deixamos na semana passada. Como é que as pessoas reagem diante do pecado? Elas reconhecem que são pecadoras? Esse é o ponto de partida para a igreja tratar a disciplina. E hoje nós queremos caminhar mais um pouco, olhando como é esse processo na prática. Como é esse processo na prática? Nós temos 2 textos para pensarmos hoje à noite, mas eu quero tocar em um ponto que eu já falei nisso aqui no passado, só dei uma pincelada e hoje eu quero me aprofundar mais nisso. Às quartas-feiras, nós temos discutido em nosso culto de oração a pregação de domingo e também temos pincelado isso, que é a questão que a igreja não usufrui muito disso, que é a prestação de contas. Irmãos, nós fomos instruídos, fomos ensinados, não só no mundo lá fora, mas na própria igreja, como que cada um tem a sua vida e cada um vive como quer. E nós partimos daquele pressuposto de que cada um vai dar conta a Deus. Mas, biblicamente, nós somos instruídos a darmos conta, sim, uns aos outros. Prestarmos contas da nossa vida. E isso de uma forma particular, dentro de uma igreja. Isso deve acontecer na vida particular dos membros. É nessa prestação de contas que nós vamos poder ajudar uns aos outros e sermos ajudados uns pelos outros. E aí a igreja precisa estar preparada para isso. Para que quando um assunto venha para uma disciplina pública, a congregação já tenha entendido a necessidade da prestação de contas. Eu faço parte de uma comunidade. E essa comunidade tem tudo a ver com a minha vida. Eu não vivo mais como eu quero. Eu não faço o que eu quero. Eu respondo agora como membro de uma igreja. E como membro de uma igreja, eu vou expor todo o corpo chamado igreja, se a minha atitude for pecaminosa. Logo, há a necessidade urgente de uma preparação na congregação para que todos tenham ciência de que nós prestamos contas uns aos outros. E esse é o nosso ponto de partida hoje à noite. A disciplina pública, ela é formal, ela vai funcionar bem ou funcionar melhor se a igreja já tiver a cultura da disciplina particular, informal. Se a igreja não tiver essa cultura, a disciplina pública vai ser um estradalhaço. E as pessoas vão sair da igreja brigando com todo mundo, xingando todo mundo. Mas por quê? Porque essa igreja não tem a cultura da disciplina particular e informal. Se tentarmos erguer aí, a longa e afiada espada da excomunhão, antes que os membros reconheçam a necessidade geral de um chamar o outro à responsabilidade, o que causaremos numa igreja? Brigas. Brigas. Eu não sei se você é dessa época em que as igrejas, as pessoas se preparavam para uma assembleia como se estivessem se preparando para uma batalha. Eu venho de um tempo
onde antigamente as assembleias, que eram chamadas sessão da igreja, era um negócio que, como diz Paulo, nem no mundo, nem com os incrédulos a gente via igual. Mas por quê? Porque as igrejas não têm a cultura da disciplina particular e informal. E isso nada mais é do que prestação de contas da nossa vida. Então é desse ponto que queremos partir hoje à noite, olhando alguns princípios para a condução dessa disciplina. Então vamos lá. Primeiro princípio, usando Mateus 18, 15 a 20, vocês já devem estar com esse texto aí decorado, memorizado, falamos muito dele. É aquele texto onde se o seu irmão pecou, você vai a ele sozinho, se não conseguir, leva 2 testemunhas, se não conseguir, leva à igreja. Então, o primeiro princípio que eu quero tratar hoje à noite, com respeito à disciplina na igreja, é que esse processo, ele deve envolver o menor número de pessoas possível. O menor número possível de pessoas. Isso é um princípio claro, extraído de Mateus 18. Jesus pretendia que o processo de correção do pecado envolvesse o número mínimo de pessoas para produzir arrependimento. Nós sabemos que às vezes a pessoa é envergonhada e isso prejudica o seu tratamento. Lembrando que Mateus 18, o seu objetivo, o foco de Mateus 18 é o arrependimento. Então, para que haja arrependimento, o primeiro princípio que extraímos ali é que a pessoa, isso deve envolver o menor número possível. O primeiro encontro deve ser tete a tete. O primeiro encontro deve ser entre 2 pessoas só. E esse primeiro encontro, tete a tete, tem que resultar em contrição, em arrependimento. Chegamos ao irmão, expomos o seu pecado e dizemos a ele: olha, se arrependa. Essa é uma oportunidade que a palavra de Deus está dando. O processo de Mateus 18, naturalmente, presume que um círculo maior de pessoas ainda não sabia do pecado em questão. Quando lemos Mateus 18, parece que as demais pessoas, ou o restante da igreja, não sabia do que tinha acontecido. Irmãos, não há nenhum texto bíblico que nos diga que quando o irmão está arrependido e quando o seu pecado não foi público, isso não deve sair de entre você e ele. Esse é o princípio claro de Mateus 18. Presume-se aqui que os outros não sabiam. Então ele foi até o irmão. Agora, quando o pecado já é de natureza pública, como em 1 Coríntios 5, pode então exigir que os líderes digam algo à igreja sobre isso. No entanto, precisa que o assunto seja tratado entre vocês, ou entre 2 pessoas. Mas e quando é público? Aí precisa ser colocado para a igreja. Vai comigo para Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. É interessante que quando a gente começa a trabalhar esse assunto de disciplina na igreja, aí tem alguns textos que a gente já passou tanto por cima e não percebeu do que ele estava se tratando. Então veja Filipenses,
capítulo 4. Aqui é Paulo escrevendo. Filipenses, capítulo 4, diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim como firmes no Senhor, amados. Agora veja o versículo 2. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Irmãos, Paulo aqui, ele está implorando a Evódia e a Sintique que elas entrem em acordo. Então, presume-se aqui que a igreja já estava a par do desentendimento. Essa carta, quando é lida, a igreja já sabia que essas duas pessoas estavam com problemas. Agora, raciocina comigo. Duas pessoas se desentenderam na igreja. E o que é que Paulo faz? Ele empurra para debaixo do tapete? Ele faz de conta que nada está acontecendo? Ele finge que está tudo bem? Não. Olha o que ele diz. Ele fala: eu suplico a vocês que entrem no acordo no Senhor. Por favor, não fiquem assim. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 3. Vocês trabalharam comigo no Evangelho. Vocês foram cooperadores. Vocês me ajudaram. Como é que vocês agora vivem assim, com esse desentendimento? Eu suplico. Agora fala para mim, irmãos. Baseado nesse texto, quando duas pessoas na igreja deixam de se falar, e quando você sabe que aquelas duas pessoas se desentenderam e não consertaram, biblicamente, o que é que você ou eu devemos fazer? Fingir de morto? Não. A gente deve procurar essas pessoas e fazer como Paulo. Pedir que elas se entendam, que elas entrem em acordo no Senhor, Paulo está dizendo. Às vezes um pecado tem consequências públicas que precisam ser tratadas em público, mesmo que o indivíduo se mostre arrependido em particular. Porque quando a questão é pública, quando todo mundo sabe, o assunto também tem que ser tratado publicamente. Eu vou te dar um exemplo interessante. Quando uma mulher, ela engravida fora do casamento, ou uma jovem tem relação sexual com seu namorado e ela fica grávida. Ok? Os líderes da igreja, a liderança espiritual da igreja, pode até julgar que ela, e o seu parceiro, se for da igreja, estejam arrependidos. Agora, abre-se um parêntese. A maioria dos casos, as pessoas só são descobertas quando engravidam. Mas a relação sexual já existia antes. A gravidez vai mostrar o que estava em oculto. E aí vocês podem dizer, mas aí é ser muito quadrado, né?
achar que um casal na igreja de namorado não tem relação sexual. Não, biblicamente eu tenho que crer que não tem. Biblicamente eu tenho que crer que não tem. Biblicamente um casal de namorado não viaja junto sozinho. Biblicamente o namorado não dorme na casa da namorada. Biblicamente eles não fazem lazer sozinhos por aí. Biblicamente não. Mas enfim, todo mundo fica com cara de bobo até que uma gravidez aparece. Agora, tem como esconder uma gravidez? Tem como tratar uma gravidez sem ser publicamente? Claro que não. Claro que não. Então, como é que deve ser tratado isso? Isso deve ser tratado publicamente. Uma disciplina formal. Estão arrependidos? Amém. Se arrependeram do seu pecado? Amém. Mas a igreja precisa abordar a questão. E eu vou te dar 2 motivos para a igreja abordar a questão. Primeiro motivo, para ensinar de forma positiva sobre a vida cristã da sexualidade com base no exemplo do casal e em contraste a ele. Ou seja, esse casal, ele deve ser disciplinado diante da igreja para que seja usado como exemplo de que um casal de namorados não podem ter relação sexual. Então, essa é a primeira razão pela qual a igreja tem que disciplinar publicamente. Agora, entenda uma coisa. Você pode ter certeza que quando um casal é tratado assim, a igreja está errada. A igreja foi injusta. A igreja não tem coração. O pastor é cruel. Você vai ouvir tudo isso. Agora o pecado, não, o pecado está certo. Então, a primeira razão para que o assunto seja tratado publicamente é porque precisa ser exemplo. Segunda razão, para que toda a igreja testifique da graça de Deus no arrependimento do casal. Enquanto chamam também a igreja para servir aos dois e à criança, é claro. Porque, irmãos, não dizer nada sobre esse assunto, quer gostemos ou não dizer nada à igreja, a gente está ensinando para a igreja que aquele pecado não é nada demais. Além de entregar a congregação às especulações, às fofocas, tudo no corredor da igreja, não dizer nada à igreja pode até gerar desconfiança e desunião no meio da igreja. Você já viu aquela igreja que ela não trata o assunto, se finge de morta e a barriga vai crescendo e começa o bochicho? Porque se você quer ver um lugar onde a igreja resolve tratar seus pecados, é no bebedouro ou no corredor do banheiro. Bebedouro e corredor do banheiro são os lugares mais usados para a igreja tratar seus pecados. E no caso da nossa igreja, o hall. A nossa igreja, o hall. O hall é um lugar onde os pecados são tratados. O hall é o lugar onde o irmão fala do outro. O hall é o lugar onde os irmãos reclamam de tudo. O hall. Agora, é isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia ensina que você deve ir a seu irmão. Se seu irmão não te ouvir, você deve chamar 2 testemunhas. Não é no hall da igreja. Se não ouvir, leva o caso à igreja. A Bíblia diz isso. Está lá escrito direitinho. Mas a gente quer, sabe o quê? A política da boa vizinhança. O pecado não é tratado. E a gente vai empurrando com a barriga. Então a igreja se finge de morta. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo escreve à igreja, aos filipenses. Paulo escreve e diz lá na carta
Olha, por favor, eu suplico, imagina a igreja ouvindo isso, eu suplico a Evódia e a Sinti que entrem em acordo no Senhor e peço a vocês que, por favor, ajudem elas, porque elas trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e os meus cooperadores, ajude elas para resolver isso. Paulo não diz para deixar quieto, Paulo diz para resolver. Então, quando o assunto é público, ele é tratado publicamente. Agora, às vezes, a jovem não tem vergonha de demonstrar uma barriga sem ser casada. O jovem não tem vergonha de ver ali o resultado do seu pecado. Mas ambos têm vergonha de ir diante da igreja, confessar o seu pecado que está visível e pedir perdão. Você vê que coisa? Então, quando o pecado é público, é tratado publicamente. Ok? O processo disciplinar deve ser o mais enxuto possível. Mas qual é o desejo? De ver o pecador se arrepender e o desejo de proteger o nome de Jesus. Ok? Quando uma igreja expõe um membro, é porque o pecado é público e essa igreja está protegendo o nome de Jesus. Hoje as pessoas preferem proteger o nome de fulano, de ciclano, família tal, outra família, mas não é isso que aprendemos na palavra. Nós protegemos o nome de Cristo. Ok? Então espero ter ficado claro para você que o primeiro princípio é o processo deve envolver o menor número possível de pessoas. Esse é o princípio. Agora, se não for possível, não deve se esconder e empurrar para debaixo do tapete. Deve ser tratado. Segundo princípio, a liderança deve conduzir o processo. Irmãos, o pecado, ele é ardiloso e complexo. Vai na sua Bíblia. Por que será que Paulo escreve isso lá em Gálatas? Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de mansidão. Ok? Você e ele só. Lembra o princípio de Mateus? Você e ele só. Com espírito de mansidão. Mas olha como é que Paulo completa. Ele diz: e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Está assim na sua Bíblia? Cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Irmãos, Paulo sabe que as ovelhas mais jovens, pelo menos espiritualmente, elas são mais facilmente enganadas, são mais facilmente tentadas a se juntar ao pecador no pecado, ou pelo menos persuadidas pelos argumentos dele de que o pecado é aceitável. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo aos espirituais que estejam à frente do resgate. Eu vou explicar isso para você melhor. Eu não sei se você já teve essa experiência de surpreender alguém no pecado e essa pessoa tentar convencer você com tantos argumentos
que chega a um ponto que você fica na dúvida, será que ela está errada mesmo? Será? Será que é pecado mesmo? Então vamos trocar esse versículo em miúdos. Paulo está dizendo assim, vós que sois espirituais, conduza, mas com espírito de mansidão, mas espiritual. O que é espiritual, irmãos? O espiritual, ele não tem ponto de vista. O espiritual não tem eu acho. O espiritual não diz minha opinião. O espiritual não diz eu acredito que. Irmãos, são frases que não pertencem ao espiritual. Porque se a pessoa for conversar nesse padrão, no meu ponto de vista, eu acho que, meu pensamento, na minha ideia, essas palavras, o irmão está demonstrando que ele não é espiritual. E aí ele vai ser facilmente persuadido por aquele que pecou, e de repente, daqui a pouco, ele também está envolvido no pecado. Vós que sois espirituais. Quem é espiritual, conversa assim, ó. Irmão, a Bíblia diz, no livro tal, capítulo tal e versículo tal, que o irmão está em pecado. A Bíblia diz que o irmão errou. A Bíblia diz que você não deveria agir assim. A Bíblia diz que você tem que agir assim, assim, assim. A Bíblia diz. Vós que sois espirituais, quando você confrontar o seu irmão no pecado, é com a Escritura, é com a Bíblia. Agora, quando você vai discutir o que você acha, o seu ponto de vista, irmãos, é tão cômico, para não dizer trágico, quando às vezes eu estou pregando e eu estou dizendo o que a Bíblia diz, e aí eu vejo irmãos incomodados e cochicha e balança a cabeça e não concorda. Tem uma frase que eu nunca vou esquecer, que alguém falou aqui nessa igreja, mais especificamente na classe de homens. Quando alguém disse assim, eu não concordo com tudo que o pastor Renato ensina, não. Como? E o pior é que ainda tinha gente, eu também não. Mas, irmãos, então vem aqui e me mostra que o que eu estou ensinando não está escrito. Na Bíblia está tudo certo. Porque Paulo está dizendo que se eu e você não formos espirituais, nós seremos persuadidos e enganados. Não é assim que ele conclui o versículo 1? Ele diz, cuida de ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quando você vai confrontar alguém, como diz o texto, que foi surpreendido em algum pecado, então vamos pegar essa cena aqui. Por que Paulo está dizendo surpreendido? Porque é aquele irmão que fazia escondido. Ele fazia escondido. E ele foi surpreendido. Então para ele é uma surpresa. E para você também é uma surpresa. Porque você não esperava aquilo do irmão. Aí Paulo diz, agora é a hora de você mostrar se você é espiritual ou não. E como é que você prova que é espiritual? Quando você chama esse irmão para restauração. É assim que está dizendo o versículo. É isso. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade ou de mansidão. Você tem a obrigação de restaurar aquela pessoa. Agora, quando você se junta com ela no mesmo pecado,
quando você passa a apoiar o pecado dela, então Paulo está dizendo que você não é espiritual. Por quê? Porque você não tomou o cuidado. Ele diz, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Irmãos, quantas vezes nós somos tentados, né? A falar mal do outro. Quantas vezes somos tentados a expor o outro, a jogar no ventilador. Mas lembre-se, Paulo está falando a espirituais. Então, esse espiritual, ele tem, qual é o primeiro propósito dele? O primeiro propósito dele é justamente restaurar aquela pessoa. O alvo é restauração. A referência de Paulo aos espirituais não diz respeito necessariamente aos presbíteros da igreja. Caso contrário, ele teria dito presbíteros. Mas o que ele sugere é que os membros fazem bem ao se aproximar dos irmãos e das irmãs na fé que são mais velhos e mais sábios, quando um confronto tete a tete não chegar a lugar nenhum. Você confrontou o irmão, não chegou a lugar nenhum, chama o irmão mais velho, chama o irmão espiritual, chama o irmão mais maduro e mais uma vez vai lá e tenta conduzir o processo para a restauração. O alvo é restauração, o objetivo é restauração. Mas uma vez eu quero insistir, tome cuidado de ti mesmo. Irmãos, tem pessoas que estão tão envolvidas no pecado que para eles aquilo é certo. Ele está tão convicto que aquilo é correto que ele vai tentar te manipular. E aí é nessa hora que você precisa usar a Escritura. Usar o que a Bíblia diz. Porque fazendo assim, você vai estar cuidando de você mesmo. Não é hora de você colocar o seu ponto de vista. Não é hora de você colocar o que você acha. Porque o seu ponto de vista carnal, humano, pecador, corre o risco de concordar com o pecado daquele irmão. Agora, quando você usa a palavra, aí não. Seu ponto de vista não vai valer nada. Então, tome muito cuidado. Como você vai conduzir. Mas não abra mão. Lembre-se, Paulo está sendo enfático aqui. Quando você surpreender o seu irmão em algum pecado, se você é espiritual, você vai desejar restaurá-lo. Com toda a humildade. Mas cuidado de ti mesmo. Cuide de ti mesmo. Fique atento. Porque o inimigo vai querer te cirandar também. Te envolver também. Então não use a sua experiência. Use a Escritura. Não importa quanto tempo você tem de igreja, use a Escritura. Mas não deixe passar. Porque senão você está concordando com o pecado. E a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Ok, irmãos? Nosso tempo está indo aqui e nós vamos parar. Na próxima semana, a gente vai continuar falando justamente desses princípios. Então, hoje falamos de 2 princípios. Primeiro, que o processo deve envolver o menor número possível de pessoas. Segundo princípio é que esse processo, os líderes da igreja devem conduzir esse processo, para que eles possam, com experiência, conduzir de forma espiritual. Lembrando, dentro desse princípio, de que o alvo, o objetivo, com certeza sempre será a restauração. Mas toma cuidado, cuida de ti mesmo. Na próxima semana vamos continuar falando desses princípios dentro da disciplina.
E nós temos vários textos para o próximo domingo, desculpe, para a próxima semana, vários textos para meditarmos aqui, conflitando aí com os nossos pensamentos, com o nosso ponto de vista, os exemplos colocados aqui. Vamos falar de Timóteo, vamos falar de 2 João, vamos voltar a 1 Coríntios 5, Tito 3. Temos vários textos para meditarmos na próxima semana. Eu espero que você esteja aí com seu apetite aguçado para a gente continuar falando de disciplina bíblica ou disciplina na igreja. Amém, irmãos? Ok? Louvado seja Deus, o celular aguentou, está aqui me dando mensagem já de bateria, ele está realmente complicado. Olha aí, a gente precisa resolver essa questão aí, ou seja, outro celular para aguentar esse tranco aí que a gente está levando aí. Mas que bom que deu certo e nós conseguimos concluir a nossa aula de hoje. Vamos orar, irmãos, encerra nosso tempo. Os 2 princípios vocês já pegaram hoje e vamos continuar nisso aí na próxima semana, querendo crer que em breve voltaremos aí à nossa escola bíblica e querendo crer que vamos talvez conseguir concluir esse material para que no próximo ano comecemos aí a liderança bíblica e culto, é o nosso próximo alvo, ok? Irmãos, se tiverem dúvidas que não dá para colocar aqui, não é presencial, não dá para discutirmos, manda lá no WhatsApp e eu vou ter o maior prazer. Não vou te responder rápido porque às vezes não dá tempo, mas se eu souber, eu vou responder e vou tirar a sua dúvida. Tá bom? Vamos orar, encerrando nosso tempo hoje para a honra e glória do Senhor. Deus de amor, obrigado, porque nós conseguimos caminhar mais um pouco, olhando para a Escritura e aplicando às nossas vidas. Que os meus irmãos que estão me ouvindo aqui, hoje à noite, que eles possam se enquadrar naquilo que Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, que sejam espirituais e que tenham a visão da restauração com humildade daquele que caiu. Mas ao mesmo tempo eu peço ao Senhor que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos mantenha em pé diante de tanta investida do inimigo, mas que a sua igreja continue firme, lutando, batalhando por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos dá uma noite tranquila de descanso. Nos prepara para amanhã, um dia feliz na Tua presença. É a nossa oração, fazemos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, homens que estão me ouvindo, estou aguardando lá no grupo, se a gente pode ter um grupo de homens aqui. Eu preciso de no mínimo 6 pessoas para a gente organizar aqui os bancos, as coisas, no sábado. Então, eu coloquei lá um apelo no grupo dos homens da igreja. Por favor, me respondam se você pode, senão eu vou adiar, porque não dá. Eu já fiz, eu e mais uma pessoa, e depois eu e mais 3. E olha, os bancos são muito pesados e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então, se você pode, me dar um retorno lá, por favor. Deus abençoe todos vocês, bom descanso, uma boa noite.